que eu já adiantei. 2 pimentões vermelhos. Eu retirei a película que envolve a polpa. Agora, aqui em Portugal, o meu fogão não é de chama, ele é uma placa de cerâmica de indução. Então eu não pude proceder como no vídeo do antipasto de pimentão, onde eu passo os pimentões pela chama do fogão. Aqui eu usei uma técnica nova, quando eu fiz a páprica, que é o pimentão moído, que foi um pedido da nossa seguidora. Eu tive que retirar a pele com uma faca bem amoladinha. Eu cortei em tiras não muito fininhas e, como eu comentei, tenho aqui 2 pimentões. A parte da película, da casca, pele e das sementes e do cabinho, eu não vou jogar fora, eu vou fazer um vinagre de pimentão. Eu agora estou assim, virou um vício. A parte do alimento que eu não uso nas preparações, eu sempre fico com uma ideia de aproveitá-la fazendo vinagre. Então, se você também está assim, nessa loucura e nesse vício de fazer vinagres, como alguns seguidores do canal têm me confidenciado, dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, como também dê uma olhadinha na nossa playlist pimentão, que fora a receita da páprica, do antipasto e desse confitado, eu também tenho outras receitas. Bom, aqui agora eu vou misturar 2 alimentos, porque eu quero que o pimentão fique com um saborzinho extra. Você pode fazer o confitado com apenas um ingrediente ou usar vários ingredientes. Eu vou usar alho. Eu tenho aqui 12 dentes de alho que eu cortei em julienne. Para você saber o nome e os cortes que nós usamos na gastronomia, dê uma olhadinha no vídeo Como Cortar Legumes e Verduras. Eu ensino não só os cortes, como também dou nome aos bois. Eu tenho aqui então o alho. Caso você não queira usar alho, não é imprescindível. Lembrando que o sabor do alho nesse processo vai ficar bem mais suave, não vai ficar tão pungente quanto normalmente o alho cru, você utilizando ele cru, lembrando que ele vai ser cozido, né? Eu vou usar esse pirex de forma de bolo inglês, né, que a gente chama. Eu comprei especialmente só para fazer confitados, pois ele é alto e assim você pode deixar os alimentos bem submersos no azeite, que é o ingrediente que a gente usa nesse processo. Então, como eu comentei, eu vou usar alho, vou fazer uma camada inicial no fundo. E vou fazer uma outra camada com as fatias do pimentão. Vou colocar o restante do alho. O restante não, na realidade eu vou guardar um pouquinho para botar por cima, na última camada. E vou finalizar agora com as fatias de pimentão. Aqui em Portugal, a gente não tem problema de fungos. O pimentão, ele é uma solanácea. E no Brasil, nós temos um problema muito sério de fungo. Tanto é que o pimentão vermelho no Brasil é bem caro, tanto o vermelho quanto o amarelo. Já o verde, que é colhido verde, não tem esse problema de fungo. Lá na fazenda, a gente não plantava pimentão, porque a gente era orgânico e a gente evitava usar defensivos. Nós tínhamos as pimentas, né, que era o carro-chefe dos nossos produtos, que também é uma solanácea, mas como nós usávamos umas variedades que foram modificadas pela Embrapa, essas variedades não eram suscetíveis ao fungo, então não tinha perigo. Como eu comentei aqui em Portugal, por não ter problema de fungo, o pimentão vermelho é praticamente o mesmo preço do pimentão verde e do pimentão amarelo. Então, eu vou dar uma dica para você. Para você não ficar triste e ter que gastar o seu rico dinheirinho comprando um pimentão vermelho aí no Brasil, compre pimentões verdes
que já apresentam alguns raios alaranjados. É só você deixar os pimentões quietinhos numa fruteira para eles poderem respirar e eles vão amadurar, vão ficar vermelhinhos e você vai ter pago o preço do pimentão verde. Agora eu vou colocar a última camada de alho. Eu gosto sempre de adicionar uma erva nos meus confitados. Você pode usar a erva fresca ou uma erva desidratada. Eu vou usar esta vez uma salsinha que eu colhi da minha jardineira, porque a minha salsinha está enorme e eu não estou dando conta de usá-la toda fresquinha. Então o que eu fiz? Eu desidratei. Dê uma olhadinha no vídeo que eu me ensino como conservar ervas, que eu dou a dica de você desidratar a sua salsinha e ela vai ficar tão linda quanto a minha. Mas caso você não queira usar salsinha, ou desidratada ou fresca, você pode usar qualquer outra erva que você queira. A quantidade também eu deixo a gosto. E agora aqui é só cobrir com azeite. Eu sempre dou a dica de você usar um azeite de boa qualidade para não interferir no produto final. Lembrando que depois você consumir todo o pimentão, você pode usar o azeite em outra preparação, seja para fazer molhos de salada ou mesmo para você grelhar bifes, aves ou mesmo para fazer marinada. Outra coisa também que eu vou dar uma dica é a seguinte: eu só gosto de salgar os meus confitados na hora que eu vou consumir, ou seja, quando eu coloco no prato para consumir, pois assim o azeite não vai ter sal e, dependendo da preparação que você for usar, se o azeite já estiver salgado, pode deixar a sua preparação mais salgada ainda. A quantidade de azeite depende muito da quantidade de ingrediente e também do tamanho do seu recipiente. Lembrando que você tem que cobrir completamente o alimento com o azeite. Eu aqui no canal, eu já fiz outros confitados. Dê uma olhadinha na nossa playlist Confitados e lá você poderá ver a variedade dos outros confitados, porque você pode fazer confitados de legumes, verduras ou mesmo de proteínas, como foi o caso do confitado de bacalhau, que olha, ficou sensacional. A Páscoa está chegando, então fica uma boa dica. Foi o meu potinho todo de 750 ml e vocês estão vendo por aqui que o pimentão, o alho estão completamente submersos. Agora é só levar ao forno. Eu gosto de levar ao forno com uma temperatura a partir de 100 graus. Se o seu forno não tiver 100 graus, você coloque na menor temperatura que você tiver. Outra dica que eu vou dar, que eu acho que assim é muito importante, é a seguinte: eu sempre gosto de usar um prato ou uma travessa, como é o caso, e colocar o pirex que eu estou levando ao forno em cima, porque ele, depois que ele esquentar, mesmo esse aqui tendo abinha, é uma abinha muito curtinha, então ele vai estar quente. E eu sempre tenho medo de ter acidente. Então, você usando um prato desse, você tem uma superfície maior para poder manusear o seu prato quente. Olha só, você segura aqui e fica, eu acho que fica mais seguro. Como eu comentei, eu vou levar ao forno. Eu sempre dou aqui uma ideia de temperatura e tempo, lembrando que cada equipamento é um equipamento. Eu não me canso de falar isso, porque às vezes você usa a temperatura que eu falei e o tempo e não dá certo. Ou não fica pronto, ou mesmo pode passar do ponto. Eu comento aqui só mesmo para você se basear e ter uma ideia. Mas você deve conhecer o seu equipamento e saber mais ou menos quando ele estará pronto. Outra dica é sempre ficar dando uma checada
para saber se o ingrediente está pronto. Eu não gosto de legumes e verduras muito macios. Eu prefiro que eles fiquem al dente. Mas, desde já eu aviso, se você preferir que eles fiquem mais molinhos, você deverá deixar por mais tempo. Vou levar ao forno e quando ele estiver pronto, eu volto, mostro para vocês como ele ficou e digo qual foi a temperatura, quer dizer, a temperatura eu já falei, vai ser 100 graus, quanto tempo demorou até que fique do meu gosto. Até daqui a pouco. Após 50 minutos, a 100 graus no meu forno elétrico, tenho aqui o meu pimentão confitado. Pegar uns pedacinhos de alho também.